Salve pessoal! Estreou agora, dia 20 de outubro, a série pela HBO Watchmen. E, como não poderia deixar de ser, a gente vai compartilhar com vocês as nossas primeiras impressões. Vem com a gente! Ok pessoal, antes de a gente começar a falar sobre a série de TV, a gente precisa dar uma contextualizada em quem ainda não conhece a história que originou tudo isso que a gente está vendo agora, né? Sendo apresentado pela HBO. E a história nada mais é do que essa aqui, senhores. Está lançado em 12 edições entre o ano de 1986 e 87. Tá? Ela basicamente é um marco, não apenas dos quadrinhos, mas literário também. Ela figura pela revista Time, né, a lista dos 100 melhores romances desde 1923 até hoje. Já foi laureada pelo prêmio literário Hugo. E já ganhou, acho que, todos os prêmios da própria categoria de quadrinhos, né, que se pode imaginar. Eisner, Kirby e por aí vai. Também, junto com outras obras, tal qual O Cavaleiro das Trevas, né, ela é contemporânea dele, ela marcou o fim do que a gente considera a era de bronze nos quadrinhos. Basicamente, pessoal, ela narra uma história, na realidade ela retrata os Estados Unidos no ano de 1985. Sendo que nessa realidade, os heróis eles já participam dessa realidade desde os anos 60. Como a abordagem dela é verossímil, ela busca justamente mostrar pra gente o que é que mudaria na nossa história a existência desses heróis, né? Então, desde os anos 60 até o ano de 1985, eles praticamente interferiram e modificaram, sim, a história durante todo esse período, passando por Guerra do Vietnã, culminando em 85, né, com a Guerra Fria. Sendo que nesse contexto da Guerra Fria, a Guerra Fria ela já está realmente caminhando para a hecatombe nuclear. Os Estados Unidos estão numa situação cada vez mais acirrada com a União Soviética e o caminho é esse, tá pessoal? É para partir para o DEFCON 1. É necessário que a gente fale uma coisa. Apesar dos super-heróis, né, a gente usar muito o termo super-herói, dos anos 60 até 85, que a história narra, não existem super-heróis. Na realidade existem heróis, ou seja, que são vigilantes mascarados que com treino ajudam as pessoas a combater o crime das mais diversas formas. Mas realmente super-herói só existe um, que é o Dr. Manhattan, que a história mostra justamente o porquê que ele tem esses superpoderes, né? A história ela gira em torno justamente de duas gerações de heróis, né, dos anos 60 e agora em 85, que se reúnem e se misturam justamente devido ao assassinato de um deles. Assassinato esse que é investigado por dois vigilantes, que são renegados, que é o Rorschach e o Coruja. Renegados por quê? O ano é 1985 e existe uma lei que obriga os heróis a se registrarem perante o governo. Isso faz com que os heróis, grande parte, se aposente, grande parte se registre e passe realmente a exercer a função como se fosse um funcionário do governo, e parte dela passam a agir na clandestinidade. Que, sem entregar muito spoiler, né, ela termina de forma dramática. Mas basicamente assim, a lição que ela tenta pregar é que talvez os fins justifiquem os meios, né? Ou seja, isso força que os heróis sustentem uma mentira em nome da paz mundial. Mas eu posso entregar a forma dessa mentira. E a forma dela é de um monstro gigantesco cujas nações elas têm que se unir para enfrentar. Ou seja, é necessário às vezes que um inimigo maior surja para que os menores se juntem, ponham de lado as pequenas desavenças, né, e criem uma paz momentânea. A história termina com essa paz momentânea. Porém, a história também é narrada pelos olhos e pelo diário de guerra do Rorschach. E termina justamente com o diário de guerra dele indo parar nas mãos de um jornal, né? Ou seja, dando a entender no final da saga que talvez essa mentira ela tenha perna curta e realmente ela possa vir a ser revelada para o mundo. Ainda estão aí comigo? Beleza, então agora a gente pode falar agora sobre a série de TV. Como eu disse antes, a série estreou agora dia 20 de outubro. Com o Watchmen não foi diferente. Para nossa surpresa, pelo menos para minha, né? Eu não achei que o criador da série, o Damon Lindelof, fosse ter a coragem de fazer a série pautada mais nos quadrinhos do que na versão cinematográfica. Pelo simples fato de que é mais fácil você pedir para o público se preparar vendo um filme do que lendo uma história, uma batelada de páginas, né? Mas o Lindelof optou pela batelada de páginas.
Com base nisso, ele apresentou um primeiro episódio que lembra muito a uma criação anterior dele, Lost. Por sinal, o primeiro episódio dispensa apresentações, né? Ou seja, cheio de mistérios, apresenta zilhões de perguntas e poucas respostas. Ela passa 30 anos depois em uma realidade alternativa, isso pelo menos é o que nos faz entender, né, nesse primeiro episódio, de uma versão alternativa do final dos quadrinhos. Por que eu estou batendo de novo na situação da diferença da versão cinematográfica da versão dos quadrinhos? Para quem conhece, os finais são diferentes. Apesar das obras seguirem a mesma espinha dorsal, né, que é uma versão um pouco mais verossímil da possibilidade de existência realmente dos super-heróis na nossa realidade e como eles afetariam a nossa realidade, a nossa história, a nossa política, né? Esse é o cerne, tá, da obra Watchmen. A série de TV, ela busca abordar o que aconteceu depois do final dessa série, que ela em teoria termina nos anos 80, ou seja, 30 anos depois. Só que não é apenas 30 anos depois de forma linear, como a gente se lembra que terminou nos quadrinhos, para quem conhece, né? Ela meio que está apresentando para a gente aqui o que poderia vir a ser uma realidade paralela. Por que eu estou falando isso? Né? Ela nos apresenta agora, né, nesse presente distópico, né, uma série de fatores muito similares à obra Watchmen. Para quem conhece a obra Watchmen, tanto no filme quanto nos quadrinhos, eles procuram estabelecer um paralelo entre ficção e realidade, tentando fazer eles andarem quase que em paralelo, né? Então, por exemplo, na história original, o Watchmen ele aborda a existência dos super-heróis desde a época da Guerra do Vietnã. E o quanto que isso afetou a política, a história americana desde então. A série também caminha com isso. Ela nos apresenta um passado, né, em Oklahoma, em Tulsa, se eu não me engano, em que existe um conflito racial muito grande. E dá um salto de tempo em que mostra que 30 anos depois do final da história, né, nos dias atuais, essa tensão racial ela aumentou ainda mais. Ela não acabou. Tirando isso, quais são as outras similaridades que ela apresenta com a história? Ela nos apresenta alguns personagens conhecidos, cheia de easter eggs, livros do Coruja, pôsteres dos personagens dos primeiros Minutemen. Quem tá ali vai ver o Homem-Forca, o Dollar Bill, tá? Isso aí para quem curte quadrinho é prato cheio. Mas ela apresenta também muitas coisas que destoam daquilo que a gente imaginava. Por exemplo, nesse presente agora, né, nos tempos atuais, a polícia ela não apenas trabalha mascarada, mas os policiais eles trabalham em sigilo, como se fossem super-heróis vigilantes mesmo, com medo dos vilões descobrirem a sua identidade e botarem também os seus familiares e entes queridos em perigo, né, na linha de fogo. Em paralelo, a polícia está combatendo também o que pode vir a se tornar uma nova insurgência, né, que eles utilizam as máscaras do Rorschach. Né, se titulam a Sétima Cavalaria. Isso faz alusão justamente aos conflitos raciais que existiam no passado, que é apresentado para a gente na série, e agora, né, aparece como se muita coisa tivesse, na verdade, piorado. Com base nisso, ele também nos apresenta alguns personagens conhecidos, né? Nos apresenta atores conhecidos. Regina King é uma das protagonistas. No caso, ela é uma policial Angela, que mesmo sendo policial, dá a entender que ela é meio como se fosse uma vigilante autorizada pela polícia, trabalhando junto com a polícia. Não apenas ela, mas outras pessoas também. Faz uma participação muito boa e muito especial também. É o chefe de polícia, o Don Johnson, né? Para quem conhece ele do Miami Vice. Para nossa surpresa, também surge um outro ator que a gente não vê há muito tempo. Louis Gossett Jr., né? Rei dos filmes dos anos 80. Quem conhece a Águia de Aço sabe do que eu estou falando. Jeremy Irons fazendo o que nos dá a entender que ele vai ser o Ozymandias, né? E mostra também, fazendo alusão aos quadrinhos, durante a série, sem entregar muito spoiler, mas já entregando, acontecem alguns eventos que soam muito estranhos, né? Até mesmo para quem curte quadrinho e tudo mais, e que faz alusão diretamente ao final da HQ, que é justamente do nada acontece uma chuva de lula, tal qual Magnolia, né? Que no final chove Hanze, né? Ou seja, como se fosse meio que uma profecia bíblica. Só que uma coisa interessante na série é que é meio como se fosse uma coisa previsível, quase como se fosse uma chuva de granizo. As pessoas se protegem, esperam a coisa acontecer e depois reagem, limpando tudo, como se nada tivesse acontecido e todo mundo toca a vida normal. Paralelo a isso, a gente encontra uma série de fatores e easter eggs, né, para quem conhece as HQs, né, e o filme também. A gente vê a nave Arquimedes do Coruja sendo utilizado pela polícia, ou seja, será que o Coruja, 30 anos depois, ele acabou se tornando um Tony Stark da vida?
Tudo isso, o primeiro episódio ele deixa em aberto, né? O que é que aconteceu para existir uma rebelião utilizando a máscara do Rorschach? O que é que aconteceu para a polícia ter medo de andar de cara limpa, ou seja, passar a usar máscara, coisa que era extremamente coibida na época das séries, da época dos quadrinhos, né? Em que os heróis tinham que ser registrados e perseguidos. Alô Marvel, né? Ali com a Guerra Civil, achando que estava inventando tudo, né? Isso já existia no Watchmen há muito tempo. Pessoal, com base nisso, vou apenas dizer o seguinte: a série nos apresenta uma série de perguntas para onde o conflito entre a polícia e essa nova insurgência, no caso, vai se desenrolar. Qual é o papel de Ozymandias em todo esse caso, que no início do episódio ele é dado como morto, mas é quase certo, apesar de não chamarem o personagem do Jeremy Irons de Ozymandias, mas já está tudo confirmado que é ele o personagem, ou seja, em teoria ele não morreu. O que é que ele fez, né, de lá para cá? Por que ele está, em teoria, fingindo a sua morte? E no final do episódio também eles nos dão um pequeno sneak peek sobre o que pode vir o que vai aparecer nos próximos episódios. E aparece uma série de situações e outros personagens atrelados ao universo dos quadrinhos que nos dão suposições de que vai surgir provavelmente o Dr. Manhattan, né, mais lá adiante, surgindo uma série de enigmas, e tal qual na história em quadrinhos, que existia o Conto do Cargueiro Negro, né, que é a história dentro da história de Watchmen. O primeiro episódio, em teoria, ele está meio que nos entregando que vão existir várias histórias dentro da história, né? Ele nos apresenta, por exemplo, logo no início, a personagem, a protagonista, dentro de um teatro, né, com o seu chefe e o seu marido, assistindo a peça Oklahoma. Só que uma versão com personagens todos negros, sendo que Oklahoma é uma história conhecidíssima, no caso, né, do cancioneiro americano, musical, apresentando o dilema entre um triângulo amoroso, né, uma briga de classes, só que entre personagens brancos. E a série nos apresenta uma versão com todos eles negros, né? Fora isso, na cidade de Tulsa, que é onde acontece todo o enredo, né, do primeiro episódio, tudo isso acontece com base com um clima muito tenso de perseguição, de suspense, quer seja pelos inimigos que você não sabe de onde é que vem, e você percebe que a polícia também tem medo. Isso é que é o mais interessante, né? Ela tem medo de um inimigo que ela percebe que está surgindo, criando forças, e não sabe ainda, está buscando meios de combater. Com paralelo a isso, ele nos apresenta nas histórias dentro da história Oklahoma, em teoria uma peça que o Ozymandias está construindo, intitulada O Filho do Relojoeiro. Ela nos apresenta também, em paralelo, ela nos apresenta também meio que um programa, um documentário sobre os heróis do passado, e que talvez aí também tenha algum fundo e nos ajude a explicar o que é que aconteceu. Caso você tenha algum easter egg que a gente não tenha comentado aqui, ou tenha uma outra teoria e tudo mais, alguma dica, né, por onde é que a série pode caminhar, por favor, deixe nos comentários, curtam, assinem o canal e recomendem para os seus amigos, tá? Muito obrigado e até a próxima.